Martina, que está na nossa redação, que eu chamo para nos ajudar a perceber estes lances. Vamos começar pelo lance de Carrilho. É ou não grande penalidade? Bom, José Carlos, boa noite. Temos que dizer primeiro que tudo que isto é um lance, quer este lance, quer o outro que vimos sucessivamente, são lances de televisão e que são lances difíceis de pressionar para o árbitro. No lance de Carrilho, o lance que estava em apreço, não há dúvida que o jogador do Vitória de Setúbal, com a sua perna esquerda, atinge o jogador Carrilho na perna esquerda também. O facto do jogador do André Carrilho ir pouco já em queda não inibe o árbitro de ter que marcar essa infração, porque a infração existe, é perceptível na televisão e fica um pontapé de penalti para marcar. As pessoas podiam dizer que este lance podia ser dúbio, porque a falta podia ser fora do terreno de jogo. No entanto, mesmo que a falta fosse fora do terreno de jogo, há uma premissa que interessa nesta situação, que é a bola estar em jogo. A bola estar em jogo e com as alterações que houve este ano, mesmo se esta infração, se o jogador na casualidade saísse do terreno de jogo pela sua forma como aborda o lance, atingisse André Carrilho da mesma forma, as leis determinavam que o pontapé de penalti tivesse sido marcado da mesma forma. O que interessa aqui é que André Carrilho é atingido a sua perna esquerda e fica um pontapé de penalti por marcar neste lance. Pode dizer-se neste lance e também no outro, mas agora estamos a falar deste, que o árbitro está numa posição de difícil análise para poder decidir bem este lance e de algum modo o auxiliar também, porque o toque é no pé esquerdo de Carrilho. É o seguinte, nesta situação o lance ocorre naquilo que é designado tecnicamente pela zona cinzenta. É a zona onde ocorrem mais erros de arbitragem, porque o erro é partilhado entre o assistente daquele lado e o árbitro, porque possivelmente muitas vezes está à espera que seja o outro a ver e muitas vezes não dão qualquer tipo de infração porque não conseguem percepcioná-la. Neste caso o árbitro está possivelmente tapado por alguns jogadores, o assistente é quem está mais perto do lance. Penso que o lance também é muito corrido e é muito rápido e se calhar possivelmente o árbitro assistente não conseguiu ver o toque que existe e que é evidente na televisão na perna de Carrilho. Mas pronto, isto são lances que com o movimento e também com a massa corporal dos próprios jogadores portugueses não são fáceis de percepcionar aos árbitros dentro do campo, mas visto na televisão não há dúvidas que fica um pontapé de penalti por marcar nesta situação. Paulo Andrade, quer fazer uma pergunta? Marco, eu só lhe queria... Boa noite, Marco. Só lhe queria colocar uma questão. Há um ângulo que é não é neste aqui. O Carrilho vai em direção, vai em linha reta, não é neste, é no anterior. No anterior vê-se que o Carrilho vai em linha reta e de repente se atira para o lado esquerdo. Em direção ao jogador, não é neste, é no próximo. Espero que seja no próximo, que se vê. É este agora. Ele vai para o lado esquerdo. Portanto, ele toca... Quem é que toca em quem? Tinha que ser na outra imagem. Esta não é tão perceptível e esta não lhe interessa. Há uma imagem, não, porque esta não é tão perceptível. A outra vista de trás, vê-se o Carrilho que vai em linha reta, não é esta, é a outra, a seguir. E vê-se claramente que ele se atira para o lado esquerdo. Olha ele agora aí para o lado esquerdo com a perna esquerda, que é a perna onde dizem que bate. Este lance, olha onde está o pé da direita. Ele agora atira-se para o lado esquerdo. Portanto, é evidente que o outro lhe toca. Agora, é o Carrilho que faz o movimento para o lado esquerdo. É o Carrilho, não é o jogador do Setúbal. O Carrilho é que faz o movimento para o lado esquerdo. E, portanto, ao fazer o movimento para o lado esquerdo, é evidente que o outro que está em Carrilho lhe toca, não é? Mas o outro está a fazer um Carrilho direito. Eu já agora também tenho uma questão. Eu acho que esta falta do Carrilho... Eu quero só dizer isto. Se o Paulo Andrade quer que o Marco Pina alinhe no ridículo, se é isso que ele quer. Deixa-me fazer a pergunta. Marco, a questão é Carrilho que provoca o choque? Eu gostava de responder relativamente a isso. Se nós repararmos, André Carrilho pisa a bola numa técnica que tem para conseguir ludibriar o defesa, para conseguir ultrapassar, não é? E ao pisar a bola, é óbvio que a dinâmica do seu corpo faz uma flexão. Contudo, o jogador é atingido pelo joelho do jogador do Vitória de Setúbal na perna, por isso não há dúvidas nenhumas, visto na televisão, que este lance é um lance de pontapé de penalti. Marco Pina mantém a Prenda, Paulo Andrade. Não concordo. Prenda. Marco, eu concordo. Ele toca, não tem dúvida. Também não concordo. Vamos agora ver um outro lance, o lance com o Mitroglou e se é ou não mão na área. Vamos ver o lance primeiro, é este lance, temos vários ângulos. Marco Pina, o que dizer deste lance? Bom, este lance é um lance que ainda é de mais dificuldade de visibilidade para o árbitro e para o árbitro assistente. Até porque o jogador do Vitória de Setúbal está muito perto do Mitroglou, que faz o remate. O remate é desferido de grande proximidade. O jogador faz aquele movimento que é um movimento normal com os braços, porque é um movimento reflexo.
penso que este lance é um lance que não é passível da marcação de um pontapé de penalti, porque é um lance muito fortuito. Penso que não há um movimento deliberado por parte do jogador para tentar jogar a bola com as mãos e por isso mesmo penso que não há motivo para a marcação de um pontapé de penalti. Até porque mesmo que o movimento fosse mais deliberado, se nós víssemos pela câmara que nos mostra a imagem do lado do árbitro assistente, vimos que do árbitro assistente então não tem qualquer tipo de possibilidade sequer de ver se a bola consegue bater no própria mão do jogador do Vitória de Setúbal ou não. Para o árbitro, então, com a rapidez do lance, seria então também mais complicado. Contudo, vendo na televisão e analisando estas três premissas, o caso de ser um lance fortuito, a proximidade do jogador, dos jogadores que estão entre o remate que é desferido e o jogador onde a bola toca com a mão, e o movimento reflexo do próprio jogador, estão reunidos estas três condições para dizermos que não há motivo para a marcação do pontapé de penalti. A verdade é que tanto o árbitro ou o assistente perceberam que a bola toca no jogador e, portanto, marcaram o pontapé de canto, não é? Sim, claro, porque a trajetória da bola, o árbitro dentro do campo com certeza percepcionou que a bola, ou seja, ao ser desferida, embateu num jogador e mudou a sua trajetória. Agora, perceber se a bola foi no braço ou se foi na mão dos próprios jogadores que joga a bola é mais complicado. Contudo, nós vemos que este lance é um lance com muita rapidez, com bastante velocidade, é um lance fortuito, com um remate inesperado de Mitroglou e o jogador, da forma como aborda o lance, levar com a bola naquele seguimento na sua mão, é uma atitude reflexa que tem no movimento que faz do seu próprio corpo. Penso que não há um movimento deliberado e o facto de ser um movimento também, ou uma ação também inesperada, penso que com isto dizemos tudo e que era injustificado marcar um pontapé de penalti nesta situação. Ok, obrigado pelos esclarecimentos em relação a estas duas jogadas que são capitais neste jogo. Então, Marco Pina, que análise é que se pode fazer deste lance? O árbitro ajuizou mal, isso me parece, mas como é que se muda de amarelo para vermelho, digamos assim? Bom, há aqui três premissas que nós temos de perceber, porque há 3 graus de intensidade. Nós temos lances que são cometidos por imprudência dos jogadores, por negligência ou por força excessiva. Aquilo que é o que a lei determina. Um lance que é cometido por imprudência não tem qualquer sanção acessória, ou seja, não tem qualquer tipo de advertência. Um lance que é cometido com negligência é punido com cartão amarelo e um lance que é por força excessiva é punido com o cartão vermelho. Neste caso, como podemos verificar, o jogador do Vitória de Setúbal chega tardiamente ao lance, atinge de sola na tibiotársica o lisão e com força excessiva. Ou seja, isto é um lance que configura, sem qualquer tipo de margem para dúvida, um lance para cartão vermelho direto. Não há, porque é uma falta grosseira, está perfeitamente enquadrado na lei. Agora a questão é o árbitro perceber, com a velocidade do lance, que o jogador é atingido com a sola da bota na sua tibiotársica, em que o jogador já não tem qualquer tipo de intenção ou sequer capacidade de poder jogar a bola. E aqui é a dúvida que se pode levantar, porque o árbitro, ao não perceber isto, se só entende que o jogador com este lance apenas entra no lance sem ter em causa o perigo que pode causar é uma coisa, outra coisa é se o árbitro percepciona que a forma como o lance se desenrola põe perfeitamente em perigo e a integridade física do adversário em causa. É isto que aconteceu, a integridade do adversário foi posta em causa e o árbitro nesta situação não tinha outra situação senão expulsar o jogador do Vitória de Setúbal. O árbitro possivelmente não conseguiu vislumbrar o lance como nós estamos a ver na televisão, o que é muito mais fácil para todos, não é? E entendeu que era um lance de apenas alguma negligência, porque o jogador apenas não teve intenção, a forma como o abordou e a forma como atingiu o seu adversário e por isso mostrou o cartão amarelo. Mas não há qualquer sombra para dúvida, isto é um lance tipificado pela lei, é um lance que é para cartão vermelho direto. Estamos a ver essa jogada. Obrigado, Marco Pina.